Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, bom dia! Estamos iniciando mais um dia, primeiro dia útil de uma nova semana, não é? Você sabe que a nossa vida é feita de ciclos dentro de ciclos, não é mesmo? Já parou para pensar nisso? Olha só, nós temos o ciclo de 24 horas que forma um dia. Nós temos o ciclo de 7 dias que formam uma semana. Nós temos os ciclos de 4 semanas que formam um mês. Nós temos o ciclo de 12 meses que formam um ano, não é? Nós temos outro ciclo de 10 anos que formam uma década, não é? E aí por diante, aí infinitamente. Então nós vivemos em ciclos dentro de ciclos. Cada ciclo é uma renovação. Você sabia disso? Que cada ciclo há uma renovação? Exemplo, o dia de hoje ele se renova, certo? 24 horas. Poxa, começamos um novo dia. Então é uma renovação. Ontem acabou, não vai voltar ontem não vai voltar. Então aquele ciclo se encerrou para que comece um novo. Olha só como Deus é bom. Sempre nos permitindo essa renovação. A década passada já foi, o ano passado acabou, o mês passado já era. Mas nós estamos vivendo no novo. Nós estamos vivendo no novo. E mais, a cada 7 anos, a nossa vida se renova. Você, quando nasce, até os 7 anos, você está num ciclo de vida. É o ciclo em que você está se adequando ao mundo da matéria. Sim, as crianças, os bebezinhos, até 7 anos, tornando-se criança, ele está se adequando a esse mundo tão denso que é da matéria. Porque um espírito, quando chega ao mundo, um bebê, ele está mais ligado ao mundo espiritual do que ao mundo material. Para um bebê, até mesmo para uma criança, ela não faz distinção do que é um espírito encarnado e um espírito desencarnado. Quer dizer, uma pessoa de corpo físico ou uma pessoa apenas com corpo perispirítico. Ela não faz diferença. Você lembra, não sei se já aconteceu com um de vocês, quando um filho chegava e falava: ai, meu amiguinho veio brincar comigo. Uma criancinha, um bebezinho: ah, eu brinquei com meu amiguinho. Aí as mães, os pais, né, falam: ah, ela tem um amiguinho imaginário. Oh, iludido. Oh, mãe, pai iludido. Tá vendo? A criança tá mais certa do que os próprios pais. Porque ela tá brincando com o amiguinho dela, assim. E esse amiguinho, ele tem uma vibração tão sutil que os pais, já tão materializados pela vida carnal, não conseguem ver. Não consegue enxergar. Aí acha que a criança está criando uma ilusão em sua cabeça. Olha como o nosso mundo material ainda ele é tão ingênuo, para usar uma palavra mais sutil, né? Como uma pessoa, quando ela diz: ah, eu falo com o espírito, a sociedade materialista diz: ah, esse cara é maluco. Quantas pessoas foram parar em manicômios, sabe? Casas de gente com problema mental, porque interagia com o espírito onde os outros não viam. Quantas pessoas? Quantas pessoas foram consideradas loucas porque tinham uma intuição, né? Premonições, percepções, e a sociedade a sociedade materialista diz: esse é maluco, esse é doido, olha lá o doido que anda falando sozinho. De repente aquele doido está falando com um monte de pessoas, mas os outros não veem, então é mais fácil condená-lo como um maluco. Olha, eu tenho a honra e o prazer de lidar com espíritos, quer dizer, com mortos.
Com mortos. E você sabe que é engraçado, o baiano, ele quando vem, que é uma entidade, que ele nem gosta de ser chamado de entidade, né? Mas quando ele vem, ele diz... vocês falam com mortos, né? Você veio... Ah, não, ele assim, ó, perdão. Ele pergunta assim, você tem medo de morto? Você tem medo dos mortos? Ah, eu tenho, morro de medo desse negócio de morto. Aí ele olha pra pessoa e fala assim, mas você acha que tá falando com quem? Aí ela, é mesmo, não é? Porque o espírito, usando do médium, ele só encaixa as energias, né? Que é o tal da incorporação, incorpora as ideias. Mas o espírito, ele não tem mais um corpo, ele usa dessa incorporação para manifestar o seu conhecimento. E aí as pessoas não entendem isso, que está falando ali com o morto. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir um morto falando. Olha que loucura, começar a semana ouvindo um morto falando. Pois eu te digo, você vai ouvir um morto falando nessa programação. Ah, Júlio, você é maluco. Sou. Diante de uma sociedade materialista, eu me considero um maluco. Por quê? Porque eu acredito. Da mesma forma fizeram com Cristo Jesus. Ah, esse é maluco. Que curar que nada, é maluco. Porque todos aqueles que não seguem a cartilha do materialismo se tornam maluco. Então tá, eu sou um maluco. Sou um louco consciente. Eu tenho consciência do que eu estou falando e do que eu faço. Eu falo com os espíritos. Eu falo. E não estou preocupado em agradar ou desagradar ninguém. A minha intenção não é essa. A minha intenção é ser verdadeiro com aquilo com o qual eu creio e vivo. E estou aqui abertamente falando com vocês que você também pode falar com os ditos mortos. Mas Júlio, eu tenho muitos amigos de outra religião que me diz que é proibido falar com os mortos. Olha, eles estão certos. Mas caramba, que incoerência é essa? Você acaba de dizer que você fala com os mortos, que eu posso falar com mortos e diz que tá certo? Tá, eles estão certos. Estão certos dentro do que eles sabem. Porque na Bíblia, se você buscar, Moisés, ele proibiu a comunicação com os mortos. Está lá, é bíblico. Porém, se você procurar lá um trecho onde ele fala sobre Hadad e Medad. Hadad e Medad eram dois irmãos médiuns. E o Hadad e Medad falavam com os mortos de forma correta. Porque Moisés proibiu sim, sabe por quê? Porque as pessoas buscavam os mortos para pedir para eles matar o seu inimigo, pedia para os mortos tirar a riqueza do outro, tirar a mulher do outro, tirar os bens dos outros. Aí Moisés, vendo a ignorância daquele povo, chegou lá e taxou uma lei. Ninguém mais pode falar com mortos, está proibido. Aqui nós falamos com os espíritos que vêm ao nosso socorro, trazer conhecimento que vai nos libertar daquilo que nós temos como prisão, as nossas dificuldades. As nossas dificuldades são essas prisões que nós conseguimos nos libertar pelo conhecimento que estes espíritos nos oferecem. Então eu falo com morto sim. E aí digo, procura na Bíblia, Hadad e Medad, eles foram sim denunciados a Moisés naquela época. Olha Moisés, Hadad e Medad está falando com os mortos. O que Moisés disse? Pega lá na Bíblia. Oxalá se todos fizessem como eles. O que Moisés quis dizer? Se todos realmente fossem verdadeiros mediadores do conhecimento espiritual, médiuns sérios. Porque existe muita gente que quer usar da mediunidade para se beneficiar, enganando os outros. Enganando mesmo. Então, quando você vai em busca de um médium, da mediunidade, você tem que ter consciência. O que Allan Kardec disse? Que não podemos confiar em qualquer espírito que venha falar. Ué, como também não podemos confiar em qualquer pessoa que chega à nossa porta. Ah, entra aí, ai meu irmão, entra aqui em minha casa. Não. Você tem que saber quem é aquela pessoa. Você tem que saber. E Jesus até já dizia isso no Evangelho. Conhece-se uma árvore pelo fruto em que ela dá. Quer conhecer se o Espírito vem da parte de Deus? Qual o fruto que ele dá? Quais são as suas palavras? Quais são os seus exemplos? Qual é o seu trabalho? Não é? É o que nós fazemos aqui.
Então você pode falar com os mortos, sim. Por que eu não posso falar com minha mãe que desencarnou? Poxa, será que Deus proibiria eu de conversar com minha mãe amada? Por quê? Qual mal eu faria conversar com a minha mãe? Mas Júlio, como fazer? Preces. Entro na sintonia dela. Eu entro, vibração, conexão pelo sentimento. E aí sim, ela se comunica comigo. Quantas vezes a minha mãe veio até mim? Quantas vezes? Quando é preciso, ela vem, por que não? E a proposta dessa vinda não é simplesmente, vou lá provar que eu estou viva. Não precisa disso. Ela vem com um propósito, ajudar, trazer informações que sejam úteis a mim, a minha família. Por que não? Um espírito, quando quer te ajudar, ele não vem aqui saciar sua curiosidade. Vou lá dizer para ele, eu estou vivo. Não! O espírito, ele vem com um propósito de te dar condições para que você possa ser o vencedor da sua vida. Não para fazer você se tornar escravo. Olha, gente, tem muitos que usam da mediunidade para iludibriar as pessoas. Fiquem espertos. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou médium não sei o que, sou mãe de não sei da onde, eu não estou falando mal de ninguém, mas tem muitos pilantras no mundo, sim, que usa do dito mãe de santo, mãe de não sei de quê, para enganar. Não estou metendo o pau em ninguém, nenhuma religião. Como nós dizemos aqui, existe os bons e existe os maus. Existem os bons profissionais e os maus profissionais, as boas pessoas, as más pessoas, o bom político, o mau político, o bom médico, o mau médico, o bom pastor, o mau pastor, o bom padre, o mau padre, o bom médium, o mau médium, uma boa mãe de santo, uma má mãe de santo. Existe. Então cabe a nós conhecer para nos libertarmos desses pilantras, dessas pessoas que querem ludibriar. Por isso a casa fala de mediunidade de forma aberta, trazendo o conhecimento para que cada um, com esse conhecimento, saiba buscar a força espiritual, o auxílio dos espíritos que realmente querem nos ajudar, não nos iludibriar. Como que você sabe quando o espírito vem da parte de Deus? Quando ele não te cobra nada. Quando alguém te cobra alguma coisa para te ajudar, sai fora. Mas quando você vai em busca da espiritualidade e o espírito se prontifica em te ajudar no que for preciso, ele vem da parte de Deus, sem te cobrar, não é? De graça recebeu, de graça dá, é o que o espírito faz, como nós fazemos em nossa casa. Estou aqui, na madrugada, com todo o carinho do meu coração, para dar a minha mínima contribuição, singela contribuição para o bem de quem busca a casa de Maria para se fortalecer. Então, nesse início de semana, de ciclo semanal, você possa alcançar todas as propostas de sua vida. Comece esse dia acendendo uma vela amarela, vai, assim que acordar, daqui a pouquinho você vai dormir, não é? Assim que acordar, pega uma vela amarela e acenda. Segunda-feira, dia de pensar em prosperidade, de trabalho, de executar, de cumprir as tarefas. Acende a vela amarela. Acende uma vela amarela e diga: Senhor, que essa chama possa iluminar minha cabeça para que eu seja o melhor profissional, que eu seja melhor do que eu fui ontem. Não é para ser melhor do que os outros, não. É para ser melhor que você mesmo. Então que aquela vela seja a luz que vai iluminar cada passo que você vai dar. Tá bom? E para isso, uma prece. Sempre a oração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça para que as coisas materiais sejam acrescentadas. Então, Senhor, seguindo assim os seus ensinamentos, nós estamos aqui em seu nome para fazer uma oração. Fortalecer a nossa mente, o nosso coração, fortalecer a nós como espíritos fortes que somos, para vencer as influências da matéria,
as influências que o mundo material nos gera. Que sejamos mais fortes que qualquer influência do mal. E com muita, mas muita fé em nosso coração, nós declamamos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. 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 Graças a Deus. Graças a Deus. Então, como eu te falei, vamos ouvir um morto. Vamos ouvir aqui um cigano Igor Romanov. Salve Jesus. Salve Nossa Senhora. Que a luz destes ilumine sempre o caminho de todos vós. Atentai e vigiai. Jesus chama todos a estarem na sintonia do amor. Fazer com que não se permitam levar pela influência do maligno, da qual está a usar de todos os meios e formas para fazer com que aqueles desatentos adentrem na vibração errada. Aqueles que estão distraídos sejam levados a cometerem algo contra tu mesmo, a tentar contra a própria vida de várias formas. Vigilância, alerta o Cristo. E cabe a cada um daqueles a quem foram chamados e chegaram aos locais de fé, às igrejas, às casas religiosas, às casas espirituais, mais do que nunca levar esta energia e adentrar e fortalecer o lar. Fazer com que a emanação da prece esteja lacrando a sua casa contra esses males. Fazer com que cada ambiente tu sinta ali a vibração da oração da qual ensina Nosso Senhor, que faz com que haja o despertar verdadeiro desse sentimento, família, amor, união, da qual lhe trará segurança, tranquilidade e fará com que todos os seus estejam numa única emanação de sentimento. E isto fará e faz toda a diferença aquele a quem quer vencer. Seja qual dificuldade possa estar a enfrentar, seja ela física, profissional, emocional, espiritual, a base é a família, é o lar. É disso que faz com que tu crie a energia adequada, os pensamentos fortalecidos para que dê sequência e caminhe e vença. Deste modo, aqui estamos para ajudar a ti a entender e compreender todo o processo da qual tens que dar continuidade, para que tu não se permita de forma alguma adentrar ao campo vibracional negativo. E dentro disso, o exercício desse, a prática desse sentimento é o que faz tu vencedor. Para que tu não se ache enfraquecido, coloca-se um meio, um instrumento para que tu sempre se lembre e faça com que teu coração sinta e perceba que tu não estás só. É dentro disso que esses instrumentos, como um vela, faz com que tu se mantenha conecto ao bem maior que tu busca, para que assim faça com que tu se mantenha unido aos verdadeiros amigos que vão lhe fazer dar continuidade ao processo de fortalecimento da qual está. Dentro disso, pratique, exercite esse processo de fortalecimento. Abra teu coração, faça como Jesus, no sermão profético ali fala, que bem-aventurado é o humilde de coração, aquele que está sempre pronto ao aprendizado, à renovação, para nunca desistir. Aquele que não é intolerante, impaciente, mas aquele que sabe ouvir e ir adiante. Aquele que sabe ver verdadeiramente os caminhos da qual lhe farão crescer e fortalecer. Aquele que nunca se enganará por falsas palavras, por palavras melosas, para fazer com que sempre saiba e tenha o discernimento em vossas vidas, para que assim
as decisões corretas, as decisões acertadas irá tomar, por mais dificultosas, por mais doloridas, mas saberá que é assim que se livrará de todos os males da qual atormentam. Deste modo, vigiai, atentai cada vez mais a esse tipo de influenciação. Atentai ao que estão deixando entrar em vossas casas. Vigiai os meios televisivos, os meios desses internet. Não permitais que o mal adentre e influencie a nenhum dos seus. Veja o que os vossos filhos estão a se comunicar, com quem, por quê, de que forma. Saibam, não deixe com que haja uma influência que leve depois a choro, a lamentações. Busque esse contato, busque essa reaproximação. Não permitas que quando chega dentro da sua casa estejam mais distante ainda. Porque nós vemos do quanto as pessoas dentro do seu próprio lar não se comunicam, não se acarinham, não se veem, não se sentem. Não permita isso jamais em ti. Chegando em sua casa, vá até os seus, acarinha, abraça, chama eles a essa energia do amor, para que haja esse processo de confiança, de solidariedade, de amor. Não permita que venha depois ser chamado a lamentar, porque não teve tempo, deixou com que um suposto cansaço físico, uma canseira, uma pressa, não permitiu que tu fosse e ali abraçasse teu filho e falasse que tu está presente, que ele pode contar contigo em qualquer momento, em qualquer situação. E isto faz diferença. E isto faz com que haja o processo que revigora a base principal do espírito que quer vencer. A família, a união. É isto a qual tu tem que estar sempre atento. Fortaleça teu lar. Não permita que o seu lar seja invadido. Purifica-o, lacra ele com todos esses meios, com todas essas proteções da qual foi ensinado. Faz como Moisés, coloca lá o símbolo da proteção na porta da sua casa. Coloca essa emanação de luz e força e permita que os amigos que lhe acompanham, o seu guia protetor, esteja lá, a mostrar que o seu lar vibra esta energia e que não há espaço nem para medo, nem para dor, nem para o desânimo, para nenhum tipo de mal. Ajuntai e ajudai os seus. Fortaleça o seu lar. E aí tenha certeza que a dificuldade da qual tu enfrenta hoje, com maior facilidade tu vence. Porque teu canal de comunicação com a solução estará claro à sua frente. Seus olhos, com certeza, voltarão a ver. Teu coração, com certeza, sentirá a falange dos amigos que estarão junto a ti para fazer com que nunca desista e persevere sempre. Acreditais, perseverais e tenha certeza, nosso Senhor é aquele bom pastor que estará do seu lado ali a acompanhar. Que a luz de nosso Senhor, Nossa Senhora, esteja sempre a iluminar os vossos caminhos. O tempo passa muito rápido, não é? Gente do céu, como passa rápido. Obrigado, Igor, e toda essa falange dos ciganos espirituais. Muito obrigado pelo carinho e pelas palavras, pelo conhecimento que nos é ofertado. Mas vamos à leitura agora dos 4 evangelhos. Preste atenção. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Os que tomam sempre as palavras de Jesus do ponto de vista das necessidades humanas, sem se lembrarem de que, antes de tudo, ele considerava as necessidades espirituais, falsearam também estas. Pobres, tê-los-eis sempre convosco, atribuindo-lhe o pensamento à afirmação tão absurda e falsa, quão fatalmente retrógrada, de que a pobreza material há de ser sempre, eternamente,
um apanágio da terra, da humanidade terrena. Falando dos pobres da terra, Jesus não aludia especialmente àqueles que carecem de bens materiais, mas de todos quantos se encontram num estado de inferioridade qualquer, que necessita do auxílio, do concurso, do amparo dos homens de boa vontade. Suas palavras se referem às condições dos espíritos, que uns são inferiores a outros em inteligência. Ele, pois, se referia não só aos que são materialmente pobres, mas também aos que o são moralmente e, sobretudo, aos pobres de inteligência. No vosso planeta, ainda inferior e em via de progresso, bem como em todos os outros igualmente inferiores, sendo a pobreza tanto a material quanto a moral uma consequência das provações, sempre haverá pobres de uma e outra categoria, até que esteja concluída a separação do joio e do trigo, isto é, que a depuração da terra e da humanidade esteja completamente terminada pela separação dos bons e dos maus. Lembrai-vos, porém, do que já diversas vezes temos dito, que da elevação de um planeta não decorre o nivelamento das faculdades. Entre vós sempre haverá pobres, ainda quando do vosso mundo hajam desaparecido tanto a pobreza material como a pobreza moral. Qualquer que seja o grau de depuração do planeta terreno, aí haverá sempre, num ponto ou noutro, espíritos depurados, bons, mas menos adiantados do que outros. Esses são os intelectualmente pobres, aos quais os ricos em inteligência, em saber, darão com abundância o que possuem. Já o temos dito e não devereis esquecer que, do ponto de vista intelectual, há sempre entre os espíritos hierarquia no tocante à ciência universal, mesmo quando todos tenham atingido a perfeição moral. A pobreza material deixará de existir na terra quando dentre vós desaparecerem todas as enfermidades morais que tendes de expiar, renascendo continuamente. Despojai-vos, portanto, dos vossos vícios, quer advenham da carne, quer do espírito, que deve dominar a matéria, pois que, do contrário, os felizes de hoje talvez sejam os pobres de amanhã. O desaparecimento, a cessação completa da pobreza material, de maneira que cada um viva folgadamente do seu labor, será um sonho enquanto a vossa depuração moral não houver suavizado as vossas futuras expiações. As associações, as instituições de beneficência que mantendes são boas, porque provam em vós o desejo de fazer o bem, de socorrer vossos irmãos. Mas sem desprezardes os socorros materiais, esforçai-vos por socorrer o moral dos homens. Podereis então dizer que a miséria material cessará no planeta terreno quando dele for expulsa a miséria moral. A esse tempo, prestando-se os homens mútuo e esclarecido auxílio, todos em comum trabalharão na obra comum. Quão longe, porém, está essa era bendita em que haveis de entrar. Preparai-vos, não obstante, para ela, e fazei com esse objetivo todos os esforços, organizando com os corações cheios de humildade e desinteresse, de justiça, de amor e de caridade, sociedades para o trabalho de ordem material, de ordem moral e de ordem intelectual. Que os ricos
deem abundantemente aos pobres, trazendo cada um a tais associações o tributo das faculdades de que possam dispor, a fim de que se espalhem e desenvolvam a educação e a instrução moral e intelectual, explicando aos homens e fazendo-lhes compreender o amor a Deus acima de tudo e o do próximo como a si mesmos, as maneiras e os meios de praticar-se esse duplo amor, de praticar-se observando a liberdade na ordem e a ordem na liberdade, o máximo de mutualidade, de solidariedade, de fraternidade, fonte e regra de todos os direitos e deveres, máxima que se formula nestes termos: um por todos e todos por um, em todas as associações de qualquer natureza que sejam, comerciais, industriais, agrícolas, morais e intelectuais, compreendidas no rol destas últimas, as literárias, as religiosas e as científicas, em todas as esferas da atividade humana, individual, comum ou social. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Que pena, o programa Madrugada com Deus chega ao fim, que pena, que peninha, mas não se preocupe que amanhã estaremos de volta. Amanhã, nos primeiros minutos de cada dia, estamos juntos no programa Madrugada com Deus. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.